Fala pessoal, estou aqui com o Thiago Rondon, empreendedor que tem pensado muito como usar a tecnologia e as soluções movidas a dados para trazer mais transparência, para estar melhorando a nossa democracia, seja via governos, esse trabalho com governos, ou com empresas, ou com organizações do terceiro setor. E a gente estava aqui num painel conversando e dialogando. Thiago, você mencionou um aspecto interessante, como é que a gente faz para democratizar a política, e sobretudo agora em contexto de eleições, né, a gente tem esse debate. Como que a gente faz para democratizar a política, Thiago? A internet ela surgiu há muito tempo atrás como uma utopia de conhecimento aberto, de participação, de espaços para que todo mundo pudesse debater, né? Com o tempo agora, a gente percebeu que muita coisa mudou. A gente já se relaciona com uma realidade diferente. A gente já fala com os nossos familiares em grupos de redes sociais, em plataformas digitais. Nós acompanhamos notícia agora pelo telefone celular. A gente tem uma infraestrutura super potente que é o celular no nosso bolso, que sempre está do nosso lado, mas ainda não conseguimos democratizar a política. O que isso significa? Não há espaço ainda para que eu e você tenhamos uma participação política dentro da sociedade. Então quase tudo vem se modificando, nós temos várias vozes hoje, todos nós podemos falar, mas ainda a tomada de decisão dentro de estruturas governamentais, políticas, elas são sempre mais desafiadoras. O que vem acontecendo nos últimos anos e o nosso trabalho dentro do App Cívico é a digitalização da política. Quando a gente olha para uma campanha política no Brasil, recentemente agora há as plataformas, por exemplo, de crowdfunding, o financiamento coletivo. O que é muito interessante do movimento dessa digitalização da política é que, com certeza, nós vamos ter pessoas eleitas esse ano com a participação de várias pessoas com pequenos valores, de 10, 20 reais, construindo uma campanha política. Outras questões que vão avançar com certeza, mas que ainda é um desafio, é como que há uma função como um político, por exemplo, no legislativo, votar sobre meio ambiente, mobilidade, cidade inteligente, em todos os temas, de maneira fechada, com uma equipe pequena, sendo que a gente vive num mundo onde a gente utiliza a palavra exponencial para tudo. A abundância de conhecimento da sociedade claramente não é utilizada. Então, para isso, é importante criar estruturas digitais com foco na política, em compartilhar esse poder, que é de tomadas de decisão, de definição, de reflexão, para que a gente possa se aproximar. Então, é dessa maneira que eu acredito que o digital pode democratizar a política. Muito bom, você tocou num ponto aqui, que é a questão de como vai democratizar a política, e hoje a gente está nas eleições, você tocou no ponto das eleições, e tem uma série de candidatos que colocam os seus planos de governo, né, o que eles vão fazer caso eleitos. Tem alguns que falam de reforma política. O que um candidato ou um eleitor pode buscar como um plano de governo do futuro, que está olhando a maneira para usar a tecnologia e empoderar o cidadão para essa democratização da política? O que ele pode buscar de medidas concretas aí, esperado desse político no curto prazo? Eu acredito que até agora a agenda do digital ela foi utilizada como solução e não como infraestrutura. Esse talvez seja o grande desafio dos próximos políticos e de nós como sociedade. Buscar representantes e soluções estruturais. Um exemplo claro, por exemplo, são as soluções de identidade que a gente teve da CNH, por exemplo, e não foi nem utilizado por 1% da população. Porque não adianta só digitalizar a carteira de CNH. É preciso levar uma infraestrutura que vai ter um impacto no cotidiano e incluir ou levar mais acesso e cobertura de serviços. Então a digitalização, ela na realidade é a inclusão de serviços públicos orientados a isso, e não apenas a digitalização no fim dela mesma. Então o que a gente tem que procurar é a digitalização como infraestrutura. E aí estimularia também a participação do cidadão utilizando aquelas plataformas de governo, de gestão. Com certeza. A grande questão é o dilema que a gente está vivendo agora. A gente teve nos últimos anos muito avanço no digital. Um exemplo é a transparência. Há 10 anos atrás era praticamente impossível você falar eu vou conseguir consultar um site do governo e verificar os contratos assinados com o governo. A transparência ela avançou muito, é importante reconhecer isso. Mas a questão é que essa transparência, assim como na política, ela ainda é um disco de vinil.
ela só é feita para ser escutada. A gente não pode participar como, por exemplo, um site como o YouTube, você enviar um vídeo também, você poder propor também uma música para tudo que está acontecendo, né? Então a gente está numa fase que depois dessa era da transparência, a gente precisa de uma era de participação. Muito bom. Estamos aqui com o Thiago Rondon, empreendedor aí que está olhando como a gente usa as tecnologias para fazer uma sociedade melhor. Obrigado, Thiago. Obrigado, valeu. Valeu, cara.